Eu vejo agora o comportamento desses amigos de Jó, porque o que aconteceu? Quando ficaram sabendo que Jó estava naquela situação deplorável, a mulher já tinha abandonado ele, né? Que a mulher assim, até tá tudo bem, de boa, meu maridão, homem de Deus, né? Levava no shopping todo dia, tinha do bom e do melhor, marido exemplar, aquela coisa toda. Mas depois que acontece toda a tragédia, o cara fica na lama. Aí a mulher fala assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre ainda, você continua fiel, seu cabra ruim. Aí ele diz, mulher, como qualquer doida, olha só, como qualquer doida tu falas, né? Nós recebemos de Deus só o bem e não o mal. Na cabeça de Jó, amados, a gente sabe que foi lá Satanás que provoca tudo isso, Satanás que causa tudo isso, mas na cabeça de Jó era Deus que de alguma maneira estava fazendo aquilo. Ele não sabia o certo porquê, ele não entendia o porquê, né? Na cabeça desse povo nesta época, eles nem tinham conhecimento desse ser de Satanás, não tinha essa consciência que nós temos hoje, não tinha essa revelação que nós temos hoje. Então para ele, assim, tanto a bênção como a maldição, de alguma maneira era Deus que estava agindo, né? Mas ele não entendia por que estava vindo esse castigo de Deus, se ele não tinha feito nada diretamente para ter essa punição, né? E de fato a gente vê que Deus não tem nada a ver com a questão, não era Deus punindo Jó. O que a gente percebe aqui, amados, é que esses homens ouviram Jó, foram até ele, então, homens de lugares distantes foram até ele. Quando viram ele, ele estava desfigurado, não reconheceram Jó, o que acontece? Eles começaram a se lamentar, ficaram 7 dias com Jó ali, ó, sem falar nada, não abriram a boca, dia e noite, 7 dias, lá chorando com ele, se lamentando, aquele companheirismo. Mas eles ficaram cansados, falaram, não, calma aí, a gente está aqui chorando por esse homem, orando por ele, se entristecendo por ele, mas deve ter alguma coisa errada, porque ninguém sofre desse jeito assim. Agora começa aquilo que as pessoas fazem hoje quando vê uma pessoa sofrendo, né? Então, qual é a recomendação, amados, para a gente lidar com pessoas que estão em grande sofrimento, em luto, em enfermidade, em grandes sofrimentos? O que a gente deve fazer? O que a gente deve falar? Nada. Entendeu? Nada. Eu vejo às vezes a gente vai em velório, né? Aí você vê as pessoas tentando consolar a pessoa que está em luto lá. Deus sabe de todas as coisas, né? Pais, um menino morre lá com 14 anos, né? Deus sabe de tudo, viu? Deus sabe que foi melhor levar ele assim do que deixar ele. Quem sabe o que seria do futuro desse menino, né? Aí começa a falar um monte de coisa, meu irmão, que só piora as coisas. No sofrimento não há palavra que eu possa falar que vá amenizar o sofrimento daquela pessoa, né? Só o Espírito Santo, só Deus pode estar amenizando a angústia, a tristeza no coração das pessoas. Então qual é o nosso papel? É aquilo que os amigos de Jó fizeram nos primeiros 7 dias, ficar ali junto. Estou aqui, não tenho nada para falar, mas conta comigo. Não sei nem o que falar, não tenho nem palavra, mas estou aqui, estou do seu lado, né, irmão? Companheirismo, a presença, essa questão de sofrer com a pessoa, é isso que nós podemos fazer, a única coisa. Quando a gente tenta explicar, quando a gente tenta falar alguma coisa, irmão, pode ter certeza, vai piorar a situação. É melhor ficar calado. Diante do sofrimento, nós não falamos absolutamente nada. Choramos com as pessoas, estendemos a nossa mão, nos colocamos à disposição para qualquer coisa, inclusive para ouvir, apenas ouvir, né? É isso que a gente faz diante do sofrimento. E aí quando eles começaram então a tentar achar alguma explicação, aí pioraram tudo, é o que a gente vai ver aqui mais para frente, ó. Enquanto o diálogo continua, seus amigos começam a pressionar ele, né? Cada vez mais. Jó deve ter pecado, eles falam. Pecado de forma terrível ainda. Aí Jó rebate dizendo que não pecou e que Deus não está sendo justo. Eu queria pegar a fala de cada um dos três, tá? Com vocês aí, ó. Bora lá? Deixa eu pegar primeiro aqui, no capítulo de número 4. Elifaz é o nome de um, né? Zofar e Bildad. São 3 homens aqui. Depois vai aparecer um quarto, a gente vai falar dele também. Mas vamos ver aqui o que cada um tentou buscar, né? Tentou buscar a explicação para aquela situação. Então
Então, enquanto estavam calados, se condoendo de Jó, estavam fazendo o que deveriam fazer. Quando começaram então a buscar explicação, aí começou a tudo dar errado. No capítulo de número 4, versículo de número 7 até o verso de número 9, vejam só, irmãos, a gente vai ver aqui como que isso é atual, né? Como que o pensamento que estava na cabeça desses três homens, como que continua na cabeça de um monte de gente hoje. Então, capítulo 4 de Jó, versos 7, 8 e 9, diz assim: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? O cara está falando. E onde foram os sinceros destruídos? Ou seja, ele estava falando, tu não é sincero, tu é hipócrita e tu não é inocente coisa nenhuma. Porque eu nunca vi um inocente sofrer desse jeito e nunca vi um sincero sofrer dessa forma. Verso 8. Segundo eu tenho visto, quer dizer, o cara achava que ele manjava de tudo, né? O que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Olha o que ele estava falando. Jó, tu deve ter feito coisa ruim, só está colhendo o que plantou, né? Verso número 9. Com o hálito de Deus perecem e com o assopro da sua ira consomem. O que esse cidadão aqui, deixa eu confirmar aqui, é o Elifaz, ele estava falando para Jó, aqui a gente chama de um pensamento, uma teologia chamada de relacionamento mercantil com Deus. Ou seja, o que ele estava colocando aqui, que quando o ser humano ele se relaciona com Deus e ele faz o bem, recebe o bem. Quando faz o mal, recebe o mal. Já pensou, amados? Se a gente fosse de fato, se a gente fosse recompensado por Deus todas as vezes que a gente fizesse o bem, e também nós fôssemos punidos por Deus quando nós fizéssemos o mal? Você imagina, faz as contas, vê se vale a pena a gente tentar se relacionar com Deus assim, ou querer se relacionar com Deus assim. Imagina, não ia sobrar ninguém, né? Eu acho que não seria vantagem, né? Quando eu acerto, Deus me abençoa. Quando eu erro, Deus me pune. Será que a gente está disposto a estar se relacionando assim? Nenhum em sã consciência gostaria de se relacionar assim, porque nós não suportaríamos a punição justa de Deus para cada erro nosso, diante da ofensa da santidade que Ele é. Então a gente vê aqui, em Tito, eu peguei Tito, tá? Só para exemplificar e desmontar esse pensamento desse Elifaz, ou seja, que esse relacionamento de mercado, né? Dessa troca com Deus. Tito, capítulo de número 3, verso 3 a 8. Tito, capítulo de número 3, lá no Novo Testamento, lá as cartas de Paulo. Capítulo de número 3 de Tito, versículos de número 3 até o 8. Se eu conseguir achar Tito, eu leio com vocês, viu? Achei já Timóteo, que está do lado. Ele estava lá no Antigo Testamento, né? Achei. Tito 3 e 3, tá? 3 a 8. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos. Olha o que Paulo vai dizer para Tito, nós seres humanos, todos, os cristãos também. Porque todos nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, desviados, né? Servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. O que Paulo está dizendo aqui, quem nós éramos, o que nós merecíamos e o que nós recebemos. Nós recebemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus. Pelo merecimento? Claro que não. Pelas obras que nós tínhamos feito? Claro que não. Porque quem nós éramos? Odiosos, ignorantes, né? Profanos, malignos na essência, amados. Era quem nós éramos diante de Deus. Então ele desmonta aqui, o Paulo, e inclusive toda a Bíblia, né? Que vai falar que o relacionamento com Deus, o nosso relacionamento é baseado na misericórdia e na sua graça. Senão não ia sobrar ninguém. Então ele vai questionando aqui que se Jó estava passando isso aqui é porque ele tinha feito alguma coisa de mal, porque na cabeça dele não cabia
uma pessoa boa não pode sofrer jamais. A gente identifica isso aqui então com algumas mensagens, algumas ideias que tem, né, na cabeça de muitos crentes hoje, infelizmente. Então, essa aqui é chamada de relacionamento mercantil com Deus, tá? O outro aqui, amados, está um pouquinho mais para frente, que é o outro segundo amigo, né? Amigos como esse, ninguém precisa de inimigo, né? Como diz o ditado aí. Então, esses 3 amigos de Jó eram conhecidos como amigos da onça. Capítulo de número 8. Eu não queria ter uns desses, não. Capítulo de número 8. Mas sabe o que acontece, amados? A falta da maturidade cristã, a falta da maturidade da vida, vai fazer com que as pessoas elas não saibam lidar com o sofrimento humano. Estava conversando com a minha esposa esses dias, inclusive, ontem, eu acho, não me falha a memória, que as pessoas, quando elas não sabem o que é sofrimento, né? Amados, daqui a pouco cai a conexão aqui e aí a gente encerra a aula. Acho que eu vou voltar nesse ponto aqui, porque senão eu fico no meio do caminho, tá? Só vou fazer esse comentário aqui, tudo bem? Senão a gente fica no meio do caminho, nem começa nem não vou conseguir concluir aqui. Mas só para fechar aqui. Então, pessoas que muitas vezes não sofreram na vida, né, algumas questões, elas não são aptas, elas não têm capacidade estrutural, intelectual, emocional, né, para entender e para estar acompanhando o sofrimento de outras pessoas. Agora, aquelas que sofrem, elas são mais sensíveis, mais sábias, mais empáticas, né? Então, é essa realidade que a gente muitas vezes presencia aí. Então, a gente fica aí para a próxima aula para estar concluindo aqui, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.